passar? Vou abrir aqui com a TV Vitória. Boa noite, Carpini. Primeiro jogo do campeonato, início da temporada profissional. E time misto, é interessante isso aí, porque é um momento de dar oportunidades, fazer testes. E eu queria que você fizesse uma avaliação desse time de hoje, das modificações feitas e os planos para esse momento do Campeonato Baiano. Bom, legal. Boa noite, prazer revê-los, né? Feliz ano novo para todos aí. Justamente por esse motivo é importante esse início de temporada com essa mescla, né? Para oportunizar alguns atletas que a gente ainda tem perspectivas, que é o caso do Fal, que participou em momentos do ano passado, voltou para o 23, agora nós trouxemos de novo. O próprio Lauan, Andrei, hoje a estreia do Emerson, que em 5 minutos, ali 10 minutos me agradou bastante, 18 anos, muita personalidade. Então, jogadores que a gente começa a entender até que ponto nós podemos contar na temporada e com quem contar. Então, a oportunidade está sendo dada a eles nesse momento, é o que a gente tem procurado passar, que eles possam aproveitar ao máximo, não só os mais jovens, mas os atletas que chegaram, a gente começar a ambientá-los, a conhecer o que é o Vitória, de que melhor maneira nós podemos usá-los aí durante a temporada. E eu acho que hoje o campo igualou também muito jogo, né? Então eu acho que qualquer avaliação hoje é muito precoce de qualquer atleta, porque primeiro que é humanamente impossível você ficar 30 dias de férias, treinar 5 dias e no sexto jogar contra uma equipe que está treinando há 2 meses, e até pelo nível de treino, nível que eu digo, o período, foi satisfatório a entrega da nossa equipe. Um gramado que eu nunca vi o Barradão assim tão prejudicado, e não só pela chuva, né? Acho que saiu daqui, estávamos em condições melhores, enfim, foram melhorias que foram feitas em relação a outras coisas que não competem a nós e que acho que não teve o tempo hábil para que ele se recuperasse. E a chuva, sem dúvida, hoje atrapalhou bastante, igualou bastante o jogo, mas eu prefiro olhar o lado positivo das coisas e ver. Foi importante para a gente observar muita coisa para já ter uma ideia do que eu penso para a sequência para muitos desses atletas. Carpini, boa noite. Você teve alguns jogadores já estreando hoje no Vitória, dos novos contratados, né? Que inclusive anteciparam até a chegada, férias, e eu queria que você falasse dessas estreias e desse comprometimento, né? Que eles já demonstram logo da chegada. Eu acho isso muito importante, né? Eu acho que, na verdade, todos esses atletas que foram contratados, nós tivemos o contato antes por telefone. A gente, primeiro eu explico um pouco de que maneira eu penso em usá-los, o que é o Vitória, o caminho que nós encontramos para o Vitória no ano passado, o caminho de alguns comportamentos que a gente não abre mão para fazer parte desse processo, o caminho de alguns comportamentos extracampos de compromisso com a instituição, com o que é a profissão, que a gente também não abre mão. E dentro disso a gente tinha muita convicção em muitos desses atletas, tanto é que todos estão aqui. Então, foi importante a aceitação, né, quando a gente pede para o Edu, que terminou jogando, antecipar as férias, o próprio Zé Marcos, que estava na Série A, o Ronald, que terminou jogando pelo Criciúma, o próprio Claudinho, são jogadores que poderiam terem se apresentado agora no dia 8 com esse segundo grupo e se dispuseram a ajudar. E hoje a ideia é até que algum deles fizesse uma minutagem menor, mas pela necessidade acabaram fazendo mais e se predispuseram a fazer. Então acho que isso é louvável, né? Então, independente das situações hoje do jogo, do gramado, de adversidade, período de treino, muito aquém ainda, né? Coletivamente, individualmente, fisicamente, mas começando aí a trilhar um caminho. Eu acho que isso vale a gente ressaltar e valorizar. Carpini, boa noite. Diante de todas as dificuldades que você acabou de citar aí, a questão da chuva, do gramado, quando terminou o primeiro tempo ali, eu acho que você não previa isso, né? O gramado está tão prejudicado para esse jogo. Quando terminou o primeiro tempo, que você percebeu ali as condições do gramado, qual foi a conversa que você teve com o grupo para tentar mudar ali a estratégia de jogo, para tentar chegar no gol do adversário e tentar uma vitória nessa estreia no Baiano? A gente, no segundo tempo, você pode observar que a gente tentou um pouco menos essa construção mais curta. A gente começou a fazer uma saída de 3, trazendo o Zé, que é um zagueiro além de ter antecipado a vinda, ainda se dispôs a fazer uma lateral, né? Então chegar um cartão de visita para um clube novo, sendo contratado ainda improvisado, e isso é também louvável, né? Então, no segundo tempo, quando a gente fez uma saída com 3,
empurrou um pouco mais atletas e pesou mais a última linha do time adversário. Tiramos um pouco dessa construção, que é um jogo muito característico que ficou do Vitória do ano passado, a nossa retomada, que é o que eu gosto e que a gente procura trabalhar e fazer. A gente teve que se adaptar a essa situação de uma bola um pouco mais longa, de repente um pouco mais de profundidade. O Pablo vinha um pouquinho mais para dentro, na frente do Ronald e do Leonardo, de poder encontrar esses espaços. Em alguns momentos ele conseguiu achar esse facão e criar uma superioridade, fazer essa bola passar atrás da linha. Então, algumas situações que a gente tentou ajustar dentro da realidade do jogo e nos adaptarmos àquilo que o jogo pedia. Carpini, boa noite para você. Feliz ano novo, né? Obrigado para você também. Você disse que hoje não tem como fazer uma avaliação, por questões de voltar, todo mundo voltando agora, gramado, tudo isso. Mas o que dá para ser feito durante esse período que você trabalhou, mesmo sendo curto, você também chegou um pouquinho tarde, qual o trilho, o caminho que dá para se trilhar para as próximas partidas, porque você já tem um planejamento de que não vai utilizar todos os titulares, tudo isso, então o que é que dá para caminhar para que o trabalho daqui, até mesmo para quando essa galera que jogou ano passado, que você já tem possivelmente que possa ser os titulares, não se tem uma diferença enorme para que esses que vão chegar depois sofram tanto, se há de dizer que tem que sofrer? Essa é uma pergunta interessante. Esse vai ser um trabalho desafiador, deixar esse grupo mais homogêneo possível. Eu tenho uma preocupação, a gente fez um planejamento dividindo em G1 e G2. G1 e G2 dentro da data de apresentação, não separando o grupo de quem joga ou de quem deixa de jogar mais ou menos, enfim, de quem é titular ou não é titular, a gente trata todos da mesma maneira, mesmo porque é uma ideia aí, atingindo os objetivos, a gente passar de 70 partidas no ano, então todos os atletas são importantes, e essa base a gente sabe que é a base para o ano. E a minha preocupação é justamente com esses atletas que chegaram no dia 3 e começaram a treinar no dia 5, de fato, depois dos exames, então agora vai ser muito difícil a gente conseguir colocar tudo que precisa ser encaixado de trabalho de força, de potência, todo aquele processo de pré-temporada, porque amanhã recupera, segunda 48 horas, terça-feira viaja para Juazeiro e joga quarta-feira. Então, se eu ficar também batendo nisso aqui, eu vou ser repetitivo, mas é o nosso calendário, é um absurdo, é desumano, e essa conta vai chegar uma hora para esses caras, né? Porque o G2 a gente vai conseguir talvez, à medida que esses atletas forem demonstrando as valências físicas necessárias, a gente vai começar a puxar e trazer para os próximos jogos. Talvez na quarta-feira mais 1 ou 2 atletas desse G2 já participem do jogo do Juazeiro. A gente roda um pouquinho desses caras para poder ficar aqui, não viajar, e ter na semana pelo menos mais um trabalho de força isolada para a gente poder dar uma base física para a sequência. Isso vai ser uma constante adaptação para a gente chegar aí de repente em, sei lá, 30, 40 dias, a gente ter o grupo mais homogêneo possível e dentro não do ideal, né? Com certeza vai estar distante do ideal físico, mais próximo do que a gente entenda que possa evoluir durante a temporada. Carpini, boa noite, bom revê-lo, bom ano para todos nós também. No planejamento do Vitória, você agora está começando um trabalho do zero, né? Você fez parte dessa montagem do elenco também, indicando alguns jogadores. E dentro desse planejamento, o Vitória vai priorizar alguma competição? Ou o Vitória vai trabalhar com todas as competições para chegar nas finais, disputar? No planejamento, o que tem aí acertado com vocês sobre isso? Olha, o nosso planejamento, a gente passou isso para cada um dos atletas que chegaram aqui. É a gente competir da melhor maneira todas as competições. Não dá para a gente priorizar a Série A, que é o campeonato do ano, antes de passar por esse primeiro semestre. Não dá pra gente priorizar a Copa do Nordeste, que faz um tempo que o clube não avança de fase, sem passar pelo estadual, que também é importante, somos os atuais campeões. Então toda competição tem a sua responsabilidade. Seria muito mais cômodo, talvez, para o Vitória deixar que talvez o 23 ou alguma outra categoria com atletas que não participaram da Copa São Paulo fizesse 3, 4 rodadas do campeonato estadual e nós daríamos uma sequência de treino melhor para o grupo, que a gente entende que vai ser o grupo que vai representar o Vitória durante a temporada, mas isso demonstra o respeito pela competição e como a gente também prioriza o Campeonato Baiano, trazer jogadores que foram recém-contratados, jogadores que terminaram o ano jogando, antecipando as férias para estarem aqui. O clube fazendo um sacrifício justamente porque entende
que esse momento é muito ainda delicado, né? A gente também corre riscos físicos de lesões, porque os atletas hoje fizeram uma força e trabalharam num período que eles não estavam preparados para essa carga. E o próximo jogo para nós é muito preocupante. E o esforço que o clube tem feito, o Fábio, o Manuel, a diretoria, nós vamos viajar na terça-feira para Juazeiro, vamos de avião, vamos de ônibus, justamente, pois é. Mas pelo menos para otimizar o descanso, poder chegar lá um pouco mais cedo, mais inteiro, para poder dormir, descansar, recuperar e poder competir. Nós vamos para o segundo jogo e volta o ônibus, não tem jeito, e aí final de semana já temos de novo. Então vai ser desafiador e assim a gente segue. Então a prioridade nossa é competir bem em todas as competições. Carpini, hoje você teve aí a estreia do Baiano, um gramado complicado, o Ronald saiu ali com uma pancada na perna. Quarta-feira, Dalto Moraes, Juazeirense, e a gente viu na pré-Copa do Nordeste um gramado também muito ruim lá do Adalto. Isso pode ser levado em consideração da equipe que vai viajar quarta-feira ou não? Ou você quer oportunizar quanto mais jogadores? Não, sem dúvida nós vamos levar em consideração, acho que a equipe que nós vamos escolher para fazer o jogo. Mas eu ainda preciso, né? Acho que a gente precisa ser justo e oportunizar mais vezes, né? Ainda temos atletas que eu ainda não vi atuando. Hoje o caso do Fal, do Lauan, do Emerson, não seria justo num gramado como esse, onde eu disse que não dá para avaliar. Eu já entendi que já não cabe mais, que não superou aquilo que nós esperávamos de expectativa, e muito pelo contrário. Performaram bem dentro das condições que foram possíveis performar. Então é continuar oportunizando, né? Vendo justamente o que nós vamos ter durante a temporada, os atletas que possam fazer parte do nosso elenco e nos ajudar aí nessa caminhada de muitos jogos que nós vamos ter. Então é seguir nas nossas convicções, né? O planejamento ele não foi feito em cima de resultado. Se nós tivéssemos perdido o jogo de hoje, seria o mesmo planejamento. O Alexandre vai jogar de novo, não porque ele fez a defesa, porque já era planejado, não porque ele fez um bom jogo, e assim nós vamos seguir o que foi planejado, o que foi determinado, e correndo riscos dentro da competição, de ganhar, de perder, de fazer um jogo como esse em Juazeiro, que a gente sabe que é muito complicado, vocês melhor do que eu, mas eu já tive algumas informações, a gente já está preparando o material do adversário, então a gente sabe que é um jogo muito truncado, muito disputado, talvez é um jogo pouco jogado, né? Tem muito mais essa disputa, duelos, enfim, a gente vai preparar bem o que a gente tiver de melhor. E nesse momento o que me preocupa a cada jogo sempre vai ser o aspecto físico, de poder ter tempo de treinar, tempo de evoluir, e o risco de lesão, que é um início de temporada que nós não podemos perder ninguém. Eu acho que uma baixa agora, sem dúvida, compromete a temporada do atleta. Carpini, boa noite. Jean Oliveira. Dos novos contratados, o que mais chamou a atenção no jogo de hoje foi o Ronald, apesar da situação do gramado. Qual avaliação você faz do jogador no jogo de hoje, como ele vem treinando? Muito boa. Outro atleta que nós tínhamos convicção, gosto do trabalho do Ronald, acompanho desde o Fortaleza, fez um excelente jogo contra nós o ano passado no Brasileiro. Independente das circunstâncias do gramado, que ele é um caso típico de um jogador que foi muito prejudicado, que é um cara que conduz a bola, que está sempre próximo da bola, percorre muito o campo todo. Você vê que teve muitos passes ali de infiltração, que numa condição melhor nós poderíamos ter tido um volume maior de finalização, mas eu vejo muito positiva a estreia dele, não só dele, como do Claudinho também, que já mostrou que tem muito potencial. Eu acho que nós somos muito assertivos na vinda do Claudinho, um lateral com um bom perfil, e que o campo também, pelas características, atrapalhou bastante. E assim como outros atletas que a gente não teve condição de avaliar, mas que eu conheço, que é o caso do Thiago, do Xavier, do Zé, Rato ainda não estreou, e outros atletas aí que a gente tem uma expectativa muito boa, né? Fabrício, Val, acho que nós estamos ficando com uma equipe bem encorpada, e claro que a gente ainda trabalha para mais uns 2 ou 3 nomes aí para a gente poder fechar essa primeira janela. Carpini, boa noite. Linho Santana, do Portal Notícias no Ar. A equipe, o time do Vitória vai disputar uma verdadeira maratona, né? São 5 competições e o time ele precisa estar com um elenco robusto. A gente sabe que as competições você pode perder atletas por questão de lesão, por questão de cartões, questões disciplinares, né? Entre outras situações. Como é que você mensura essa temporada? Se você estabelecer um número de atletas para você possa trabalhar, e de que forma você pretende utilizar as categorias de base para que você possa ter até um subsídio para uma solução de continuidade no elenco?
Bom, próximo dos 30, 32 atletas com os goleiros, eu acho que não mais que isso, acho que é um número suficiente para a gente aguentar aí a temporada e todos os jogos. Justamente por esse motivo de observar e oportunizar a base, contando aí com 30 e poucos atletas já com a base fazendo parte desse processo. Hoje nós não temos nem condições financeiras para contratar essa quantidade de atletas. A gente tem feito, a diretoria, o presidente tem feito muito sacrifício aí e rebolando para conseguir trazer boas opções, e a gente tem que ser o mais assertivo possível. Nós não temos margem de erro. Se nós errarmos, a gente não consegue trazer outro pelas condições. Então a gente precisa de uma resposta desses jovens também, para que eles possam não só fazer parte em número, fazer parte quando eles precisarem jogar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso também em relação à base, porque a base do Vitória, ela sempre foi referência não nacional, mundial, né? Revelou atletas para o mundo. Só que essa base já não existe mais há um tempo, e vocês sabem disso. Hoje ela passa por uma reestruturação e é um processo de médio prazo. Não significa que por ter a base é um processo natural profissional, é um merecimento. O ano passado, muitos atletas da base tiveram a oportunidade de estarem comigo treinando ou jogando. Poucos ocuparam espaço. Jogadores como o Fal, por exemplo, a expectativa é muito grande, mas a gente espera ainda muito mais. Eu acho que ele tem muito potencial, muita capacidade, a gente vai ajudar no que for possível, mas ele já foi, já voltou, já veio de novo. E assim como eles, a gente precisa de respostas, né? Então não adianta... Às vezes eu sei que o torcedor, a base precisa demonstrar, precisa ter um merecimento. E se você olhar o retrospecto da nossa base nos últimos anos, não tem performado nas competições. O 23, o ano passado, eu acompanhei praticamente todos os jogos aqui no Barradão. Até para poder, de repente, nesse ano, ter mais propriedade nas escolhas dos atletas que fossem participar. Então, justamente esse início, mesmo podendo sofrer um pouco de não ter a melhor condição técnica, de não ter o melhor encaixe coletivo, mas é o momento de oportunizar para a gente tentar com essas peças aí que possam performar, participar desse número de 30 e poucos atletas que vão fazer parte da temporada do Vitória. Carpini, boa noite. Retomando ainda a pergunta do colega, eu queria que você falasse sobre a atuação dos 3 garotos, né? Emerson Buiú, Fábio e Lauan. E de que forma esses garotos que, especificamente, né, o Buiú que chamou a atenção do torcedor pela velocidade na lateral direita, pode encaixar no seu esquema de jogo até para a sequência da temporada? O Buiú é um menino que faz mais de uma função, isso já me agrada muito. Menino vivo, rápido, tem as ferramentas, né, como a gente fala. Faz na primeira linha, segunda linha, no sub-23 jogou como meia, se não me engano ele era o 10 no 23, jogava mais por dentro, então menino polivalente, jovem, muita coisa a evoluir, mas muito potencial, gostei. A estreia como profissional, muita personalidade. O Fal e o Lauan já tem um período maior com nós, né, já conheço um pouco mais, e é fato que precisam melhorar, evoluir, né? A gente tem uma expectativa grande nesses 2 atletas, mas não podemos viver só de expectativa, precisa entregar, precisa evoluir. Oportunidades vão ter, estão tendo, já tiveram. Correção, cuidado, treino, ajuste, paciência por parte da comissão, do clube. E eu avaliei positivamente. Talvez dos 3 aí, para mim, o que mais chamou atenção hoje foi o Emerson, até por não ver pouco, né? Foram 3, 4 treinos juntos e a estreia dele, do menino de 18 anos, me mostrou muita coisa boa. Então acho que esse é o caminho. O próprio Alexandre, que acho que você não citou, que é outro primeiro jogo como profissional, muita personalidade, não só pela defesa, que fez a defesa do jogo, mas pelas saídas de gol, pela postura, pelo dia a dia, pelo compromisso profissional, que é uma coisa que hoje nós temos hoje cobrado muito no Vitória. O Vitória melhorou esses processos. Viver a profissão, respeitar a profissão, ser atleta, não ser jogador de bola, e ele tem esse perfil. Coletiva encerrada com o técnico Thiago Carpini do Vitória.